Boa noite. O percurso da emancipação em prol da equidade e da paridade do género tem sido a longa luta da mulher cabo-verdiana. Antes relegada ao papel doméstico e subalterno no seio da família, ou uma vida profissional muito localizada, hoje as mulheres já têm significativa participação política. É caso de referência ser Cabo Verde um dos poucos países em que há paridade na governação, aparecendo algumas mulheres em postos chaves da decisão governativa. Entretanto, o desafio existe no referente aos cargos eleitos, nomeadamente os cargos legislativos e autárquicos, onde há ainda forte desequilíbrio. Para uns, a entrada de mais mulheres para o campo político pode ser muito positivo para a estabilidade e o futuro de Cabo Verde, dado existir um jeito feminino da política. Para outros, esta não é uma questão de género, mas de puro mérito. A reflexão e o debate estão abertos neste Conversa em Dia. As nossas convidadas são Cristina Fontes Lima, Ministra Adjunta do Primeiro-Ministro e da Saúde, Filomena Delgado, Presidente da Assembleia Municipal da Praia, e Euridice Monteiro, sociólogo especialista na questão do género, com livro publicado sobre o assunto. Muito boa noite. Eu começo por si, Cristina Fontes. Faz sentido pensar-se num conceito feminino da política? É efetivo? Eu acho que faz sentido falar de política no feminino por duas razões. Primeiro, porque os dados mostram que a política tem sido um território de homens, nesse sentido, no mundo e em Cabo Verde também. E nesse sentido portanto, neste caso faz sentido dizer que é preciso nós pormos esta questão do género e do equilíbrio do género na política no centro deste debate. Mas, por outro lado, também é preciso falar na política no feminino no sentido de haver uma reflexão na política das questões da mulher, da sensibilidade da mulher. Eu gosto de citar Michelle Bachelet, Presidente da República do Chile, que diz que é bom termos muitas mulheres na política, porque e ela costuma dizer que quando há poucas, eventualmente mudam as mulheres, mas se tiverem muitas mulheres na política, talvez mude a política. E mudará, de certeza, porque há o outro olhar, não é? Porque temos uma sociedade e temos um mundo dividido entre mulheres e homens, e quando uma arena tem só um dos géneros, com certeza que não reflete toda a realidade, como eu gosto de dizer, toda, digamos, a inteiridade da Lua, da Terra. Temos as duas partes, é preciso que isso esteja também representado na política. Então eu falaria da política no feminino nesses dois sentidos, não só para garantirmos o direito de lá estar, porque temos esse direito, mas também para refletirmos, estando lá, digamos, o sentir feminino, o olhar feminino sobre as coisas que existe, com certeza. Filomena Delgado, nessa mesma questão há muitas críticas de pessoas que dizem que quando nos afirmamos muito na questão do género, pondo a tónica na mulher, estamos a excluir os homens, ainda que seja nesse debate que deveria ser dinâmico. O que é que tem a dizer sobre isso? Há, de facto, essa exclusão do masculino no debate de género? Boa noite. O debate do género não pode nunca excluir o masculino, porque quando se fala em género, falamos de mulheres e de homens. De modo que nessa questão de debate, muitas vezes põe-se a tónica nas mulheres, porque são as mulheres que estão em menor número na política, as mulheres estão ausentes, como a colega aqui do painel, a doutora Cristina Fontes, disse. Quando se fala muitas vezes da política, pensa-se logo em homens, porque as mulheres estão ausentes da política, ou então estão subrepresentadas. Daí essa necessidade, de facto, de se pôr a tónica nas mulheres, mas porque estão em menor percentagem, estão em desvantagem. Mas não há exclusão dos homens. Aliás, as questões de género só avançam se trabalharmos mulheres e homens. Temos de ter os dois lados. Não se pode excluir e não há exclusão e nem deve haver exclusão. Euridice Monteiro, eu gostaria de ouvir o seu olhar sobre essas duas questões que acabam por... Boa noite, Margarida, e gostaria de cumprimentar as colegas deste painel. Tenho muito prazer em estar neste painel, sobretudo porque são pessoas com quem tenho vindo a partilhar algumas reflexões sobre esta temática e são pessoas com uma trajetória política que me ajudam, portanto, a refletir, elas a partir de dentro, eu a partir de fora. Exatamente. Então, aqui, quando eu penso, sobretudo, nesta expressão política no feminino, a primeira ideia que me vem à cabeça é, sobretudo, se é uma expressão que poderá levar a um certo distanciamento de um tipo de política de cariz falocêntrica. Ao mesmo tempo, penso, por exemplo, na hipótese desta pergunta poder levar
algum determinismo, alguma argumentação determinista, ou seja, de cariz mais essencialista. Há, sobretudo, muita preocupação quando se fala na política no feminino em tentar, embora essas preocupações de ordem essencialistas, essas críticas ao essencialismo relativamente à expressão política no feminino, poderá também ser utilizada, sobretudo, para reivindicar ação positiva a favor das mulheres. Mas, relativamente a esse essencialismo, gostaria de ressaltar, sobretudo, três formas em que esse essencialismo poderá se manifestar. Primeiro, quando se pensa, sobretudo, nas mulheres, no que as mulheres são naturalmente. Depois, quando se pensa na ocupação de espaço de poder pelas mulheres por serem mulheres. E depois, também quando se pensa na realização de políticas públicas pelas mulheres, ou seja, na ocupação até do campo político, da representação do político pelas mulheres como mulheres. Então temos aqui três níveis de essencialismos que poderão ser interessantes para análise. Mas só para complementar esta reflexão, também há a necessidade de pensar em duas ordens, duas dimensões de análise. Por um lado, a presença em si, a política da presença, mulher no poder, e por outro, o que são as políticas públicas, realizadas por mulheres. Temos, por um lado, ao longo de todo o século XX, a grande reivindicação das mulheres que lutavam pela integração das mulheres na política foi, sobretudo, no sentido da representação descritiva. Ter mulheres no poder, a quantidade, o número de mulheres no poder. Agora, no início do século XXI, o que é que acontece? Ao longo de toda a trajetória do século XX, percebeu-se que já não é suficiente apenas o número de mulheres no poder, mas também é necessário questionar as políticas das mulheres, ou seja, a nível da representação substantiva, ou seja, se as mulheres que estão no poder, por exemplo, representam mais os interesses de classe, de uma elite, ou também se representam os interesses da camada feminina, considerando aqui que a camada feminina é um grupo heterogéneo. Nós entraríamos aqui no diferencial da mulher na política. O que é que pode complementar? Sim, talvez eu acho que é interessante, de facto, esta abordagem, umas de dentro e estando com a mão na massa, e a análise académica, que é importante. Eu só diria que nesta matéria, de facto, faz a diferença a mulher estar não só para ficar mais bonita a fotografia ou para dizer que estamos conformes com certos requisitos em termos de desenvolvimento humano, mas para fazer uma diferença. Eu, para já, considero que é um direito a mulher, portanto, estar, assim como é um direito entrar e sair, assim como superamos coisas do passado que exigiam, há muita gente que é preciso dizer e lembrar que no tempo colonial ou antes da independência as mulheres tinham que ter autorização para viajar, tinham autorização para fazer atos de comércio. Portanto, isto há aqui todo um conjunto de direitos que se foi acumulando, que é preciso saudar e relembrar, mas também, para além de direitos, é uma questão de trazer as outras dimensões. E eu dou um exemplo prático. Eu compreendo aqui o que diz a Euridice, mas eu acho que neste momento, mesmo esta questão de heterogeneidade, de origens sociais, ela é um bocadinho ultrapassada porque os nossos instrumentos internacionais já têm em conta isso. Nós, quando abordamos os direitos das mulheres e a mulher na política, a mulher na sociedade, já se fala das diferentes situações. Nós, neste momento, por exemplo, apresentamos recentemente o relatório, o 7º, 8º, 9º relatório da CEDAW, portanto, da Convenção sobre os Direitos da Mulher, e ficou claro que nós, se avançamos em certos domínios, temos a necessidade de encontrar, e foram as recomendações nesse sentido, a mulher rural, a mulher imigrante, a mulher, portanto, que ainda não tem, a mulher, portanto, portadora de deficiência, a mulher com deficiência. Portanto, temos efetivamente essas dimensões já incorporadas nos instrumentos internacionais, pelo que nós próprios, governantes ou dirigentes ou mulheres na política, já somos confrontados com estas questões, independentemente da nossa origem, digamos, social ou do nosso percurso, e acabamos por ter que refletir isso, porque nos programas de governação, nos programas políticos, temos de ser sensíveis a isso. É uma heterogeneidade que se dá quase que naturalmente. Eu penso que ela já é transversal, portanto, e aí talvez não seja mais académico distinguir essa questão, porque eu penso que os próprios instrumentos internacionais já nos chamam a atenção para isso, para a transversalidade e para a diferenciação. Não há homogeneidade nesta matéria e temos que responder. Mas deixe-me só dar um exemplo prático para ver a diferença. Como eu disse, eu concordo com o Dr. Euridice, não é só estar lá.
é fazer uma diferença. E uma das coisas que nós devemos ter sempre em conta é que há uma agenda internacional da mulher, existe depois de Cairo e da CEDAW certas bandeiras que nós devemos levar à frente, essa questão da igualdade e da equidade, esta questão da dignidade, esta questão de efetivamente não aceitar, portanto, uma discriminação baseada na diferença apenas, digamos, de género. Então, eu em 91 fui deputada durante um tempo, 91, 92, e nessa altura discutiu-se a primeira revisão do Código Laboral. E era um colega meu de bancada que fazia a apresentação da proposta de lei e nessa altura as férias de maternidade eram 45 dias na função pública e 60 dias no setor privado. E o Código Laboral, portanto, não fazia essa evolução. E foi preciso, nós as mulheres, e aí foi mesmo interessante porque as mulheres das duas bancadas levantaram-se para dizer, foram as mulheres que viram aquilo que o homem que devia apresentar não viu. Portanto, eu acho que há aqui este outro olhar que importa também trazer para a política, mas isto é um exemplo do que estar na política permite. Nós termos em conta as preocupações, os interesses de todos os componentes da sociedade. Mas o que se pode ver é se de facto, se calhar é uma análise que fica mais para a parte académica, para a academia fazer, se de facto as mulheres que estão na política estão a fazer isso. Essa é que é a questão. Se no governo, no parlamento, as mulheres estão a ter em conta as questões de género, que tipo de intervenções as mulheres fazem no parlamento, a qualidade, o número de intervenções e como é que põem em prática isso. Sim. Se não é só o discurso. E se nós não falamos de questões de género, são no mês de março. Mas se, ao longo de todo o tempo e de todo o seu trabalho, os 12 meses, lembramos-nos dessas questões. E se as políticas de género, de facto, estão a ser postas em prática. Penso que aqui é um trabalho agora, quem está de fora pode fazer, para fazer essa avaliação, esse acompanhamento. Mas qual é a sua percepção? Embora também esteja de dentro, mas... Não, eu penso que nem sempre temos em conta as questões de género. Às vezes há uma avaliação que se terá que fazer, mas se nós formos ver a nível dos diferentes ministérios, há necessidade de se ver, por exemplo, a educação. Quando há a questão das alunas grávidas e que as escolas convidam as alunas a sair, neste momento há uma posição ainda não há uma posição certa relativamente a isso. E quando as alunas suspendem a matrícula depois... Já, o Estatuto da Criança e do Adolescente já... Sim, mas ainda não se está a pôr na prática. Ainda se formos ver nas escolas, há alunas que suspendem e que depois não regressam. Agora tem que se pôr porque o Estatuto já está claro nisso. Sim, mas já está aprovado. O Estatuto é uma coisa, agora importa vermos também... Sim, mas importa vermos a prática. A questão, portanto, das alunas grávidas, se formos ver a nível do orçamento, já há um movimento nesse sentido, o orçamento sensível a género, é algo que se deve aprofundar e que se deve trabalhar, a questão da violência baseada no género. Quer dizer, há necessidade de se avaliar a nível de cada setor, portanto, da economia, da política, da saúde, da educação, etc., desenvolvimento rural, a mulher rural, se de facto as políticas de género estão a ser implementadas e como é que estão a ser implementadas. E aqui não falamos só na questão da mulher, porque há pouco também, quando falámos das mulheres estarem presentes para defenderem questões de interesse das mulheres, isso é bom, mas também é bom que se tenha também homens a terem, quer dizer, aqui também... A interessarem-se pela matéria. Para não ficar uma matéria exclusivamente de mulheres. Porque o importante também é que a mulher no Parlamento trate, ou na política, trate de questões que digam respeito a mulheres, mas também trate de outros assuntos, porque a mulher está em condições de fazer isso. E agora, de facto, há a necessidade de fazer esse acompanhamento e ir vendo paulatinamente a questão de género, como é que está a ser aplicado. Numa resenha que se faz sobre as publicações, os estudos sobre a questão de género, há uma crítica subjacente de que não há um olhar sobre as novas masculinidades que surgem com a ocupação da mulher no espaço público. Como é que entende é necessário, porque é importante também esse acompanhamento dessa nova masculinidade em concomitante com o estudo sobre a questão feminina? Percebo o que é que a Margarida está a chamar a atenção aqui, sobretudo para a redefinição das relações do género. Exatamente. A partir do momento que a mulher detém um certo poder. Sim. Há já, sim, alguns estudos sobre esta questão e, se calhar, o estudo pioneiro nesta matéria é da Marzia Grazi, e ela trabalha sobretudo o setor informal. O que é que ela tenta analisar? Ela tenta analisar, a partir do momento que as mulheres são excluídas do setor formal,
encontram uma alternativa que por vezes acaba por ser bem sucedida, então a partir deste momento, numa situação primeiramente de exclusão e depois de aproveitamento das oportunidades que o setor informal oferece, as mulheres conseguem recriar um quadro em que poderemos utilizar aqui a expressão empoderamento, em que conseguem algum empoderamento. O que é que acontece? Muitas vezes em casa, no espaço da família, há uma redefinição dos papéis, de certa forma, em relação a quem acaba por contribuir para o sustento e a reprodução do agregado familiar. O que também a Márcia Grazi mostra é que, apesar das mulheres adquirirem um certo poder económico e um certo prestígio, porque acabam por revalorizar a si mesmas, elas acabam no espaço doméstico, no espaço privado, mantêm ainda certas relações de dependência e muitas vezes dependência psicológica em relação aos seus companheiros. Sobretudo, ela pontua a necessidade que as mulheres têm de terem sempre que arranjar novos parceiros. Essa dependência do elemento masculino. Nós sabemos aqui em Cabo Verde que se utiliza a expressão muitas vezes de que uma mulher sem o elemento masculino é uma mulher desgovernada. Então, essa necessidade da mulher estar sempre à procura de um novo parceiro, como é que vai criando redes de dependência ou redes mais complexas que acabam por condicionar uma libertação mais ampla da mulher? Isso para dizer que o empoderamento económico, até mais grave hoje em dia, o empoderamento em termos de nível, de acesso a nível de escolaridade mais alta, académica, etc., poderá não traduzir uma emancipação mais consistente da mulher. Há muitos casos de mulheres que hoje nós podemos identificar nessa categoria mais jovem, altamente escolarizada, que ainda mantêm laços e reproduzem relações desiguais nos seus próprios relacionamentos cotidianos. Então, essa questão é extremamente complexa, mas aqui para dizer que as relações de masculinidade ou de feminilidade, esses padrões mais associados a um certo tradicionalismo do mais que rígidos. É mulher, exato, mais algo mais estanque, essa visão mais consentida do que é homem, supostamente do que é mulher, a representação da mulher, como é que a mulher poderá atuar ou como é que o homem poderá atuar. Hoje nós temos várias outras tipologias de género, de comportamento social e sobretudo em relação à política, por exemplo, muitas vezes se diz, conforme tinha realçado a ministra Cristina Fontes, que há uma masculinização, as mulheres quando são poucas no poder acabam por imitar, acabam por reproduzir um certo modelo masculino, esse modelo masculino que por vezes é o modelo dominante, exatamente, criando uma imagem de que a feminilidade é algo negativo, é um modelo subalterno, então tentam fugir desse suposto modelo inferior, dessa imagem negativa que se atribui a representações da feminilidade. Então tudo isso acaba por levar à percepção de dois tipos de comportamento. As mulheres hoje, a realidade política mostra que as mulheres, em termos de atitudes e práticas das mulheres que detêm o poder ou que ocupam certos espaços de poder, a nível da política ou do setor empresarial, qualquer que seja o espaço de interação socialmente valorizado, elas tanto podem ter um comportamento distinto dos homens, como podem também reproduzir, portanto, imitar o padrão masculino, ou seja, a mulher atuar a homem, o que se poderá chamar uma representação masculinizante. É interessante e uma pessoa quase às vezes fica aqui a seguir a Euridice porque ela está-nos a analisar, finalmente, não é? E a gente diz, se calhar não vale a pena estarmos aqui a acrescentar a nossa prática. Mas eu queria dizer duas coisas. Primeiro, em relação, eu acho que de toda a maneira, Filomena, é importante a mulher estar em postos de direção, estar, portanto, eu aqui estou de acordo. Pois, portanto, naturalmente que eu estarei de acordo que é preciso nós transversalizarmos a abordagem de género, mas isto é um processo, e devemos conseguir que os homens e as mulheres de direção, os dirigentes políticos possam fazer essa transversalização, mas só o facto de estarmos no governo, no parlamento, estarmos nas câmaras municipais, sermos juízes, portanto, quebra esta ideia de que a mulher não pode aceder. Portanto, eu acho que é já importante em si este caminho e
esta capacidade E de como estar é que presente. Cristina Fontes olha para o nosso Parlamento? Há uma dinâmica interessante em termos de Podia estar mais dinâmica do que está, mas deixa-me só dizer, Sim. entretanto, eu penso que não é efetivamente a ideia de que, eu não queria passar a ideia de que há um estilo feminino e há um estilo masculino da política. Eu acho que não, até pode haver homens com uma sensibilidade e com uma capacidade de suavizar a política, de introduzir poesia na política, de falar de outras coisas e não só de dureza. Mas é evidente que eu gosto sobretudo de dizer, é preciso trazer esse olhar da outra metade da Lua, da outra metade do mundo, que faz... Porque ela existe. Porque ela existe. E então, juntos farão uma política diferente. Esta ideia de que há uns que são damas de ferro e outros são... Quer dizer, às vezes é um bocadinho forçado, não sei...